Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre o artigo Primeiro caso do novo coronavírus 2019 nos Estados Unidos. E os integrantes do grupo: Gustavo Machado Cecílio, Nayara Clara Ribeiro, Raíssa Veras Melo, Renan Viana Cruz de Macedo. E o objetivo do trabalho é apresentar o primeiro caso confirmado do novo coronavírus nos Estados Unidos, buscando compreender os aspectos gerais sobre a Covid-19, com enfoque no perfil imunológico do SARS-CoV-2 e na discussão acerca de possíveis tratamentos. Por fim, pôr em prática o conhecimento realizado em cruzadinha. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, assim como o MERS-CoV e o SARS-CoV. Todos estão relacionados a síndromes respiratórias. O SARS-CoV e o MERS-CoV receberam essa denominação a partir da doença associada, em 2013 relacionada à síndrome respiratória aguda grave, em 2012 devido à síndrome respiratória do Oriente Médio, respectivamente. Já o SARS-CoV-2, mais conhecido como novo coronavírus, recebeu essa denominação devido à sua similaridade genômica com o SARS-CoV, dando origem em 2019 ao Covid-19. A origem do SARS-CoV-2 ainda é uma questão em aberto. Ao que tudo indica, os primeiros casos de Covid-19 provavelmente ocorreram na província de Wuhan, na China. Acredita-se que os primeiros casos estejam ligados a uma transmissão zoonótica no mercado de frutos do mar, que comercializavam animais selvagens vivos. O SARS-CoV-2 compartilha 96% do seu material genético com o vírus encontrado em um morcego, semelhante ao SARS-CoV, mas também possui uma proteína que permite sua ligação às células humanas, característica presente em coronavírus encontrados em pangolis. Existe um longo histórico a ser estudado para entender as mutações que levaram a surgir esse novo coronavírus. A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre por meio da dispersão de gotícula de saliva no ar quando o indivíduo infectado tosse ou espirra. Essa transmissão pode ser direta, ou seja, contato próximo de até 1 metro, ou indireta, por superfícies infectadas. Dessa forma, facilmente o vírus se propagou por todo o mundo, instaurando o estado de pandemia. A Johns Hopkins University criou uma plataforma em que é possível acompanhar os dados epidemiológicos sobre o Covid-19. Dados do dia 22 de junho mostram o Brasil com mais de 1 milhão de casos confirmados e mais de 51 mil vidas perdidas. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA fita simples de polaridade positiva, envolvido por uma camada lipídica, conhecida como envelope. Nesse envelope estão presentes algumas proteínas, dentre elas a proteína spike, ou proteína S, e a proteína M. A proteína S é capaz de se ligar fortemente ao receptor ACE2, presente na membrana celular, principalmente em células pulmonares. Evidências sugerem que a proteína S conta com o auxílio da enzima TMPRSS2 para ser clivada e expor os seus peptídeos de fusão, para que possa se fundir, internalizar, liberar seu material genético e sequestrar a maquinaria celular do hospedeiro para a produção de RNA e proteínas que irão formar novas partículas virais. A inibição dessas enzimas pode ser um possível método de tratamento, pois sem ela o vírus é incapaz de se depositar seu material genético nas células. Acompanhem a seguir os mecanismos de ação da entrada do coronavírus na célula-alvo. Bloqueadores dos receptores de angiotensina ou inibidores da enzima conversora de angiotensina podem aumentar a concentração de ACE2 na superfície celular. Ambas as classes de medicamentos são usadas no controle de pressão alta. Assim, pessoas com problemas cardíacos como pacientes diabéticos e hipertensos apresentam um risco muito maior à infecção de SARS-CoV-2. A infecção por SARS-CoV-2 desencadeia alterações morfológicas nas células do hospedeiro, conhecido como efeito citopático, o que induz algumas células à apoptose. Essa morte celular programada libera interleucina 1, atraindo células epiteliais alveolares e macrófagos, que detectam padrões moleculares associados a patógenos e a danos, como RNA e ATP. Uma onda de inflamação ocorre, envolvendo aumento na secreção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, interferon gama, MCP1 e IP10,
responsável por atrair células imunes, principalmente monócitos e linfócitos. As células TCD8 positivas são importantes por exercerem sua função de citotoxicidade sobre as células infectadas por vírus, enquanto que parte das células TCD4 positivas são responsáveis pela produção de citocinas, que recrutam outros leucócitos para tecidos ou células afetadas. Ambas respostas contra o SARS-CoV-2 são detectadas no sangue cerca de uma semana após o início dos sintomas da Covid-19. Na maioria dos indivíduos, as células recrutadas eliminam a infecção no pulmão, a resposta imune se estabiliza e o paciente se recupera. Vale ressaltar que a maioria dos pacientes infectados criam anticorpos neutralizantes que são adaptados pelo sistema imunológico para ligar o vírus e impedi-lo de entrar na célula, mas algumas pessoas parecem incapazes de fazê-los. No entanto, em alguns pacientes, como idosos e pessoas com comorbidades, ocorre uma resposta imune disfuncional, que desencadeia uma tempestade de citocinas, levando a uma inflamação pulmonar generalizada. Observou-se que pacientes com Covid-19 grave exibiram níveis plasmáticos sanguíneos elevados de interleucina 6, 2, 7 e 10, fatores estimulantes de colônia granulocítico, IP10 e MCP1, proteínas inflamatórias macrofágicas e fator de necrose tumoral. Nesses pacientes foi encontrada uma porcentagem maior de monócitos inflamatórios, CD14 positivos e CD16 positivos no sangue periférico, capazes de secretar citocinas inflamatórias que contribuem para a tempestade. Essa tempestade de citocinas também tem efeitos colaterais no corpo. Por exemplo, níveis elevados de citocinas, como o TNF, podem causar choque séptico e falência múltipla dos órgãos. As razões exatas para a disfunção não são claras, embora uma delas possa ser o microambiente pulmonar e envelhecimento. A própria infiltração de células inflamatórias pode mediar os danos nos pulmões, através da secreção excessiva de proteases e espécies reativas de oxigênio, além dos danos diretos resultantes dos vírus. Juntos, eles resultam em dano alveolar, descamação das células, formação de membrana hialina e edema pulmonar. Isso limita a eficiência da troca das gasosas no pulmão, causando dificuldade em respirar e baixos níveis de oxigênio no sangue, e o pulmão se torna mais vulnerável a infecções secundárias. Em 20 de janeiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 nos Estados Unidos, no condado de Snohomish, em Washington. O paciente de 35 anos havia retornado de Wuhan no dia 15 de janeiro, de uma visita a seus familiares. O paciente apresentava tosse e febre há 4 dias, com a história de 2 dias de náusea e vômito, ainda sem sinal de pneumonia como falta de ar ou dor no peito. Esses sinais e sintomas inespecíficos podem ser indistinguíveis clinicamente de muitas outras doenças infecciosas, principalmente durante a temporada de vírus respiratórios no inverno. Dado o histórico de viagem do paciente, a equipe concordou com a necessidade de testar o paciente para a Covid-19. O teste serológico coletado no 4º dia de doença deu negativo, mas como o paciente estava em área de risco, optou-se por novos testes. Foi realizada a coleta de amostras que incluíram novamente o soro do paciente e suave naso e orofaríngeo. As amostras de suave com auxílio da técnica de RT-PCR deram positivo para a Covid-19. A amostra de soro permaneceu negativo, assim como a de fezes. Neste gráfico está representado os principais sintomas que o paciente apresentou durante a evolução da doença. Repare que dentre eles destaca-se febre, tosse, fadiga, náuseas e vômitos. Esta é uma tabela de resultados dos exames laboratoriais desse paciente. Esses exames foram feitos para acompanhar a evolução de seu quadro clínico. Repare que ele estava em um estado de leucopenia, devido à diminuição da contagem de neutrófilos, o que é muito comum em pacientes com processo infeccioso pulmonar, onde ocorre infiltração e acúmulo de neutrófilos na região alveolar. É comum que os níveis de creatinina estejam alterados devido ao estado de coagulação intravascular disseminado, que é encontrado na maioria dos pacientes com Covid-19. Esse quadro parece gerar lesão renal, o que pode ser confirmado pelos níveis de creatinina. Alterações da função hepática também foram identificados, visto que os níveis da enzima alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase e lactato desogenase estavam todos elevados. Os sinais de pneumonia no lobo inferior do pulmão esquerdo foram detectados por exames de radiografia no 5º dia de internação. Esses achados coincidiram com a mudança do estado respiratório. Já no dia 6, novas radiografias revelaram pneumonia atípica. Optou-se então por intubar o paciente, devido à queda da pressão de oxigênio, e iniciar um tratamento com vancomicina e cefepima. No 8º dia de internação, houve uma melhora significativa do paciente. Achados no pulmão não estavam mais presentes. Os valores de saturação de oxigênio aumentaram e seu apetite melhorou. Até o dia 30 de janeiro, o paciente encontrava-se ainda hospitalizado, mas todos os sintomas cessaram, exceto sua tosse, que estava diminuindo gradativamente.
E este é o artigo indicado: hidroxicloroquina ou cloroquina, com ou sem um macrólido para tratamento de Covid-19, um registro de análise multinacional. Nesse estudo, buscou analisar a eficácia do uso de fármacos para o tratamento de Covid-19. Tais medicamentos são seguros apenas quando usados no tratamento em casos de malária ou doenças autoimunes. 96.032 pacientes com Covid-19, com idade média de 54 anos, sendo 46% mulheres, foram hospitalizados durante o estudo e atenderam aos critérios de inclusão. Destes, cerca de 80.000 pacientes estavam no grupo controle e cerca de 15.000 pacientes estavam no grupo de tratamento, que foi protocolado da seguinte maneira: 12,5% recebeu cloroquina, 25,5% receberam cloroquina com macrólido, 20% receberam hidroxicloroquina e 42% receberam hidroxicloroquina com macrólido. Ao final do estudo, 11% dos pacientes morreram em hospital. Quando comparado o índice de mortalidade do grupo controle e do grupo de tratamento, o grupo de tratamento obteve maior probabilidade de morte hospitalar e apresentou mais risco de desenvolver arritmia cardíaca. O estudo incluiu muitos pacientes de várias regiões geográficas e fornece evidências mais reais até o momento sobre a utilidade desses tratamentos. As descobertas sugerem não apenas a ausência de benefício terapêutico, mas também dano potencial com o uso de hidroxicloroquina ou combinações de drogas com cloroquina em pacientes hospitalizados com Covid-19. Quanto às medidas preventivas, é preconizado que você fique em casa se puder, pois o vírus é transmitido pelo ar. Esse ato diminui as chances de contágio e a transmissão para pessoas que você ama e que podem estar em grupo de risco. Isso é chamado de isolamento social, e nela faz parte manter a distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Além disso, se precisar sair, use máscara. Esse equipamento de proteção individual evita que as partículas virais sejam emitidas para outras pessoas caso você esteja contaminado e evita que isso seja transmitido para você. E por fim, porém não menos importante, lave bem as mãos frequentemente com água e sabão ou detergentes. Sua característica anfipática faz com que o envelope viral seja solubilizado em água e é o suficiente para que você se proteja nesse período de pandemia. Portanto, o sistema imunológico de pessoas saudáveis é capaz de erradicar o vírus sozinho. No entanto, isso não acontece em pessoas com doenças de base, seja de caráter respiratório ou cardiovascular, o que aumenta muito o índice de mortalidade por Covid-19. A hidroxicloroquina, apesar de surtir efeito positivo no tratamento, suas reações adversas parecem pesar mais na balança quando analisado seu risco-benefício. Até o presente momento, devemos nos unir e fazer o que está ao nosso alcance para evitar a disseminação do vírus, por meio de medidas preventivas e promoção de discussões abertas para que não haja propagação de notícias falsas a respeito da situação global e do nosso país, já que não vai nada bem. E essas são as referências que utilizamos como base para realizar nosso trabalho. E agora, vamos direto às cruzadinhas. Pergunta de número 1. Qual é a primeira classe de imunoglobulinas que são encontradas em pacientes que entraram em contato com o vírus? Valendo! IgM. Pergunta de número 2. Qual é a estrutura de ácido nucleico que é introduzido na célula humana pelo SARS-CoV-2? Valendo! Se você colocou RNA, acertou! Pergunta de número 3. Na análise do hemograma, qual foi o resultado apresentado nos dias 3 e 5 de hospitalização com relação às células do sistema imune? Valendo! Se você colocou leucopenia, você acertou de novo. E vamos para mais uma pergunta de número 4. Qual é o nome do receptor do SARS-CoV-2 que interage com a proteína Spike ou proteína S? Valendo! Se você colocou AC2, você acertou mais uma vez. Pergunta número 5. Qual é considerado como possível transmissor do SARS-CoV-2? Valendo! Resposta: pangolim. Essa é difícil. Pergunta número 6. Qual é o teste diagnóstico que apresentou-se como negativo
no paciente reportado no caso. Valendo! Sorológico. Pergunta número 7. Qual cidade chinesa foi reportado o primeiro caso de Covid-19? Tempo. Wuhan. Pergunta número 8. Qual é o quadro grave de dificuldade respiratória associada ao Covid-19? Tempo. Pneumonia. Penúltima pergunta, de número 9. Qual é o nome da doença associada ao SARS-CoV-2? Valendo! Covid-19. E última pergunta, de número 10. Qual é o nome da glicoproteína presente no SARS-CoV-2 que interage com os receptores celulares de células humanas? Valendo! Proteína S. Salva de palmas, senhores, salva de palmas. Muito obrigado pela sua participação e até logo.